Fala galera, Silas Fernandes aqui falando. Estamos em mais um episódio do Despluga Podcast. Então vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, porque é de suma importância a sua ajuda se inscrevendo aí no nosso canal e fortalecendo aqui a comunidade do Despluga Podcast. Sempre vindo aqui com grandes convidados, grandes assuntos aí que eu tenho certeza que tem agregado muito valor a cada um de vocês. Então, ajuda a gente aí e dê essa curtida. Eu quero falar aqui, aproveitar e falar também da nossa patrocinadora, Ideias de Mari DF. Então, corre lá no Instagram, @Ideias de Mari DF. A Mari, né, produz aí lembranças para datas comemorativas. Então, não perca essa oportunidade, não. Vai lá e já escolhe a sua lembrança, o seu presente aí e já faça a encomenda com a Mari, Ideias de Mari, @Ideias de Mari DF. Sem mais delongas, vamos lá, vamos começar, porque hoje nós estamos em um ambiente novo. Eu tenho certeza que vocês estão aí, né, se perguntando, cadê a mesa, cadê as motinhas, cadê tudo, a TV? Hoje nós estamos no novo ambiente aqui de entrevista, então espero que vocês gostem e eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. E eu já vou apresentar aqui agora o nosso convidado de hoje. Ele tem apenas 30 anos, já é empreendedor, né? Educador físico e também palestrante de alta performance. Hoje estamos aqui com Felipe Amorim. Felipe, grande prazer por você estar aqui no Despluga Podcast. Muito obrigado por você ter topado e aceitado esse desafio aqui. E hoje nós vamos conversar e eu tenho certeza de que esse assunto aqui vai alcançar muitas pessoas. Seja bem-vindo, fica à vontade aí. Muito obrigado, Silas. Eu que agradeço pelo convite. Falar para as pessoas é sempre um desafio muito grande, mas é sempre um prazer também muito grande, né? Então, eu acredito que o pouco que você sabe é muito para quem não sabe de nada, então com certeza temos aí alguma coisa para agregar para a turma. Queria agradecer você, a turma toda do Despluga, a responsabilidade, né? Estar aqui inaugurando um novo espaço e vamos nessa, será um prazer. É isso aí, galera. Já quero agradecer aqui a toda a turma aqui do Despluga Podcast, Euclides Arruda, que está lá em Portugal agora, a Mário, o Fagner, o Chico também, que está chegando aí na equipe para agregar. Muito obrigado. Pensaram em todo esse ambiente aqui, iluminação, câmera, som, para que vocês possam receber esse conteúdo aí de qualidade. Então, fica aqui meu agradecimento para toda a equipe do Despluga Podcast. Então, vamos começar aqui com o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar, gente. O Felipe, como eu falei, né, educador físico, trabalha aí, né, é um palestrante de alta performance, então ele vai ter a oportunidade também, né, de vender o peixe aqui. O Instagram dele vai estar passando aí também, vocês podem seguir o Felipe Amorim também. Mas, Filipão, vamos lá? Bora. Vamos conversar. Eu quero começar com uma pergunta para que a galera possa conhecer um pouco de quem é o Felipe Amorim. E é difícil falar da gente, né? É um desafio, né? É um desafio, mas eu queria que você falasse um pouco quem é o Felipe Amorim, como que foi a sua criação, onde você nasceu, como que é a sua vivência aqui. Beleza, vamos lá. Como você já adiantou, né? Tenho 30 anos, sou cristão, moro no entorno aqui de Brasília, em Santo Antônio Descoberto, sou namorado da Denise, filho da Ada Pereira de Amorim, do Marinaldo Vicente Barbosa. Meus pais, eles não são, né, casados, tiveram um lance, e aí surgiu o Felipe. Então morei um pouco com minha mãe aqui em Santo Antônio, morei um pouco com meu pai lá em Fortaleza, Ceará, no Nordestão. Então fiquei um período da minha vida, né, com a minha mãe, com meu pai. Depois decidi ficar aqui com a minha mãe, terminar o ensino médio e tal, enfim, todas essas questões. E sempre fui uma pessoa que teve essa veia do esporte. Sim. Né? Sempre, desde muito cedo, descobri o esporte e descobri que eu era bom em futebol. Né? Sim. Isso lá com meu pai ainda. Meu pai nunca gostou de bola. Então descobri que eu era bom na escolinha do colégio, né, e tal. Professor lá de educação física, opa, esse rapaz aqui, traz ele pro time. Tem futuro. Comecei a disputar os times no colegial e tal, e realmente vi que eu era bom. E aí
começa a viver um sonho realmente de se tornar um jogador de futebol. Né? Então, desde muito cedo, quem vai para o esporte, você que está aí nos ouvindo, se você já praticou, se você conhece alguém ou se você já foi um atleta, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, é disciplina, é dedicação, é repetição. Então, uma das coisas que sempre esteve presente, né? E aí comecei realmente a buscar esse sonho desde muito cedo de se tornar um jogador profissional de futebol, né? Como acho que a grande maioria da molecada brasileira tem um sonho de se tornar um jogador, mudar a vida, ajudar a família. Sim. Enfim, muitos conseguem, mas a grande maioria não consegue, essa é a verdade, né? E Brasília tem uma cultura, né, uma estrutura muito escassa. Sim. Né? Essa é a verdade. A gente não tem um time de expressão. Verdade. A gente não tem um time de nível nacional que disputa todos os campeonatos, que tem os holofotes igual a maioria dos times que estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, dificulta ainda mais. Né? E aí, hoje, o Felipe tenta aplicar os fundamentos que ele aprendeu como atleta na vida pessoal e na vida profissional dele. Sim. Beleza? Então, esse é um pouco do Felipe. Acredito que a gente vai nos conhecer aqui um pouco melhor, mas esse é o Felipe, que acredita no esforço, acredita na repetição, né? No esporte. Para a vida do atleta não tem atalho, tem dedicação. Eu acredito que todas as pessoas, Silas, podem se tornar os atletas de alta performance da sua própria vida. Sim. A partir do momento que ela assume o controle. Saca? Então, na tua saúde, nas tuas finanças, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, tudo você vai precisar desses fundamentos, que é o quê? Que é compromisso, que é entrega, que é estado presente. Nós estamos aqui no estado presente, eu estou aqui, eu preciso me dedicar para você, eu preciso de foco, eu preciso de disciplina para tudo. Eu acredito nisso. E isso que eu prego para a galera. Certo. Uma coisa muito interessante, Felipe, que você falou aí, foi a questão de você, né, gostar desde criança, desde moleque, de bola, futebol e tudo. Foi um fator determinante para você escolher a área de educação física? Total. Não tinha outra coisa. Eu nunca gostei de estudar, essa é a verdade. Então, isso é uma coisa que acontece hoje não mais, porque os clubes, né, o esporte como um todo, ele entendeu que precisa dar estrutura para o jovem estudar, preparar o jovem, né? E só que antes não tinha. Não tinha. E treino, acabou. Ninguém era cobrado muito por isso. Mas nunca gostei de estudar. E aí você vai para um universo onde você não é tão cobrado e isso não faz parte, né? Então você acaba gostando menos ainda. Então, quando eu pensei em uma faculdade, não tinha outra coisa. Alguma coisa que estava relacionada ao esporte, ao movimento, à parte física. Então, educação física. Você foi bem instruído, né? Que sua mãe é dessa área de educação. Sim. Então, teve esse acompanhamento de perto da sua mãe? Para essa escolha? Como que foi isso para você? A transição, por que eu estou fazendo essa pergunta? Tem muitos jovens hoje em dia que, infelizmente, acabam saindo, né, ali do ensino médio e às vezes ficam meio que desnorteados, sem saber qual profissão escolher, qual faculdade escolher. Você teve essa instrução de perto, até mesmo por sua mãe, né, ser dessa área da educação? Como que foi isso para você? A influência na decisão do curso, não. Você já tinha isso certo? Minha mãe, ela sempre apoiou os estudos. Então, a minha irmã mais velha formou em Direito. Então, tipo assim, nunca forçou nada. Cara, tem que estudar. Tem que estudar. O que você vai fazer? Então, beleza. Me ajudou pagando a faculdade até quando ela pôde, enfim. Então, por ela ser o nosso exemplo, né? Então, ela aposentou como diretora. A vida dela foi ensinar as pessoas em sala de aula, alfabetização, enfim. Então, a gente sempre viu a importância que tinha isso e ela sempre quis isso da gente, né? Então, acredito que realmente teve, sem dúvidas, muita influência da parte dela. Certo. E com essa formação, né, educação física, você começou a trabalhar, como que foi esse processo para você? Você começou, fez ali a faculdade, aí você já começou a atuar na área, ou você chegou a trabalhar em outras profissões? Cara, não. Eu decidi parar de jogar, porque no futebol é assim, ó, quanto mais velho você vai ficando, pior.
né? Então, Isso. mais cedo você entra, mais cedo você consegue avançar melhor. Sim. Então, eu consegui assinar um contrato profissional com 17 anos. Legal. E eu fiquei com um contrato profissional durante 1 ano. Existe um campeonato, acho que a galera que gosta de futebol aí vai saber, que é a Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? Que é a maior vitrine do futebol da categoria de base, que é um passo antes do profissional. E aí a gente estava disputando o Campeonato Brasiliense, aqui em Brasília, e os 2 finalistas ganham vaga para ir para a Taça São Paulo. Bacana. E aí o time que eu estava jogando perdeu na semifinal. Caramba. Então a gente não ganhou o direito de ir pra final, né? E ir pra taça. Só que esse time que a gente perdeu quis me levar. Aí que ele massa, chegou, legal. né? Chegou no time, cara, a gente vai pra taça. Eu quero 2 atletas. Foi eu e outro parceiro lá da época. Só que eu já estava com um contrato profissional. E para ir pra taça, não podia ter o contrato profissional. Você teria que estar livre no mercado. Sim. Entendeu? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz toda a preparação para a taça, fui convocado para a lista. Na hora que foi gerar a lista, os contratos, tudo certinho, pô, Felipe, vi aqui que você já tá com contrato profissional, você precisa dar liberação pra gente ir. Eu falei, beleza, deixa eu... Falei com o presidente do time, que eu assinei o profissional, e ele falou o quê? Não, temos projetos aí e tal, a gente vai começar a pré-temporada. E aí aquilo ali eu falei, caraca, não, pelo amor de Deus, minha grande oportunidade. Sim. O time que eu ia caiu na chave do Santos, então eu ia jogar na Vila Belmiro e tal, aquela coisa toda, a maior vitrine. Caraca, pra você ter noção, ó, esse rapaz, esse colega meu, que estava no mesmo time que eu e foi pra taça porque ele não tinha contrato, de lá ele foi pra Portugal. Ele nem voltou. Caramba, porque velho. realmente é uma vitrine muito grande, né? E aí eu me frustrei. Sim. Aí foi a minha frustração. Então eu nem continuei com o time que eu tava com o profissional e nem fui pra taça. Aí eu falei, quer saber? Deixar você abriu mão. Aí foi nesse momento que eu decidi estudar. E vou fazer educação física. No segundo semestre, eu já comecei a trabalhar na área, já a convite de um colega meu, o Lucas, que tinha um projeto lá na cidade, onde ele dava aula de treinamento funcional nas praças. Sim. Né? E aí a gente já se conhecia do futebol e tal, enfim, ele me convidou para ajudar ele. E aquilo era novo, era uma novidade, então cidade do entorno, do interior. Então a gente está falando de 2015, 2016 mais ou menos. Então era algo muito novo e deu muito certo. Então a gente montou uma turma, 2 turmas. Então era ao ar livre, choveu, não tinha treino. Sim. Então era caixa, era pneu, era cone, era corda, colocava tudo dentro do carro, acabou, ia para a faculdade e aquela coisa. Então, assim, bem no início da faculdade eu já comecei a atuar, já não tive experiências profissionais com outras coisas, não. Entendi. Cara, você falando aí, podemos pegar várias lições e eu tenho certeza que você também pegou muitas lições por meio dessas experiências na qual você viveu. Sim. É como se fosse a oportunidade passando na sua frente e você não poder acessar aquela oportunidade, né? Sim. Você ficou muito magoado, chateado, assim, com o presidente do... Fiquei, ele me ligou várias vezes depois. Foi. Várias vezes. Tentando reverter a situação. Sim. Só que, cara, hoje eu estudando sobre performance, sobre produtividade, sobre esse universo, eu cheguei a uma conclusão. Culturalmente falando, a minha família nunca teve essa veia pro esporte. Eu não sei de onde veio. Surgiu isso. Meu pai nunca gostou de futebol, minha mãe nunca gostou de esporte. Minha família é uma família sedentária. Saca? Então eu sempre tive essa veia do esporte. Hoje, né, me cuido, sempre me cuidei, enfim, tive depois aqui, né, já dando um spoiler, tive centros de treinamentos, enfim. E aí, nesse momento, eu tenho certeza absoluta, Silas, se eu tivesse uma pessoa, seja um irmão, o próprio pai, a mãe, um tio, que falasse assim, ó, não, você vai continuar. Você conseguiu o mais difícil, que é assinar um contrato profissional, porque você vai. Velho. E eu não tive, pra te falar sincero, eu amo meu pai e minha mãe, mas eu não tive essa pessoa pra falar, não, continua. Sim. Cara, uma frustração, acontece, mas você veio até aqui, vai lá, continua. Caramba. Saca? Então, assim, foi minha vontade, pela mágoa, pelo orgulho, naquele momento de tipo assim, me atrapalhou, então quer saber? Deixa eu pra lá. Abriu mão. O que poderia acontecer se eu tivesse continuado? Não sei, né? Só mas sabe o que eu acredito? Assim,
situações que acontecem no fator vida, geralmente eu gosto de falar sobre isso porque a vida acontece muitas coisas, né? E que acaba trazendo um impacto muito grande em todas as áreas das nossas vidas. E talvez esse momento de frustração que você tenha tido, né, naquele tempo, forjou o Felipe Amorim de hoje, né? E hoje você trabalha com essa parte de palestras, que nós vamos entrar aqui agora, por isso que ele chegou a falar sobre um pequeno briefing, né, da conversa aqui. Mas depois disso, você falou que começou lá com seu amigo, esse centro ali de treinamento, foi fazendo aulas, assim, nas praças lá da cidade. Cara, como que foi esse boom aí pra você? Porque é algo que você sempre gostou, algo que tá na veia. Sim. Então, você meio que saiu do esporte, mas permaneceu. Sim. Né? E como que foi isso pra você? Cara, foi muito legal. Tipo assim, ó, eu não tinha essa pretensão, saca? Tipo, o treinamento funcional é uma aula coletiva, diferente da musculação tradicional, né? Fazendo a comparação. Você chega na academia, por mais que você tenha o seu treino, é você que vai lá no aparelho. Se você quiser dar aquele migué, você dá aquele migué. Sim. Rouba naquela série, né? Pula aquele treino, enfim. No treinamento funcional, você depende do professor para praticar. Então você chega, a aula é das 14 às 15, vamos lá galera, começou, o exercício vai ser esse, no tempo, vai, troca, bora, nananana. Então, o que aconteceu hoje, eu sou, né, tô nesse universo das palestras, me formei como palestrante, só que eu fui puxar, é muito legal, né, que a vida ela vai passando, aí depois você tem que ter a capacidade de puxar algumas coisas. Eu sou uma pessoa muito tímida. As pessoas falam, não, você não é, poxa. Eu também sou. Mas você fala tão bem e tal, não sei o que, você se comunica, você dá palestrei para mais de 1.200 pessoas. Mas eu sou uma pessoa tímida, eu não sou aquela pessoa extremamente extrovertida que chega aqui e fala com todo mundo, sabe que eu não sou esse cara, diferente do meu irmão, do Igor. Ele é esse cara, ele chega aqui, ele já fala, todo mundo sorri, ele não tá nem aí, enfim. Só que quando eu fui pro mercado de trabalho, eu entendi que eu preciso vencer a timidez. Então fica até essa dica para você que tá aí nos assistindo. Pô, eu sou muito tímido, eu acho que esse tipo de trabalho não vou me dar bem, cara. Você precisa vencer a timidez. Você precisa dominar algumas coisas, você vai precisar dominar algumas coisas para avançar, para mostrar todo o potencial que está dentro de você. Não é que você precisa se transformar numa pessoa extremamente extrovertida. Na minha essência, eu sou uma pessoa que vou chegar e vou ficar aqui de boa. Se eu tiver que entrar em ação, eu vou lá e venço a minha timidez. Quando eu jogava, eu fui capitão de todo o time que eu passei. Então, quem é o capitão? É a pessoa que representa o técnico dentro de campo, que conversa com o árbitro, que chama o time. Então, eu sempre tive essa habilidade de liderar. Quando eu fui para o treinamento funcional, eu pratiquei muito a minha comunicação, o comando do grupo. Galera, vamos lá, começou, vem cá, então vai ser assim, assim. Então, muitos anos fazendo isso. Né? As pessoas falam, cara, da onde foi? Né? Com o que você se comunica assim? Por que você gosta disso? E aí eu puxei e falei, cara, realmente sempre tive alguma coisa ali, saca? De estar à frente das pessoas, o empreender dentro dessa área me fez praticar a comunicação, o comando sobre um grupo, né? Então, o que me ajudou, o que eu faço hoje, entende? Então, nunca é do nada, né? Nunca é do nada. E aí, esse nosso negócio, voltando aqui à sua pergunta, cresceu de forma muito rápida, né? Esse colega que me convidou a participar, ele, poxa, por que você não aluga um espaço? Porque eu dava aula na academia, que eu estava estagiando de manhã, dava aula de jump e de zumba. E aí, por que você não aluga um espaço pra você, cara? Traz a galera e tal. Tem que ter um negócio, porque ele já tava nessa, né? Ele já, não, trabalhar pros outros, não, tem que ter uma coisa sua. Eu, não, nunca tinha nem pensado nisso. 2 semanas depois, fui mandado embora da academia, segui o conselho dele, aluguei um espaço, a galera veio pro meu espaço. E aí tinha um espaço interno e externo nesse mesmo local. Então eu ficava no espaço interno e o externo estava livre, não estava usando. Aí ele falou, o quê? Vamos juntar. A gente coloca as aulas do treinamento funcional nesse espaço externo, você fica com o interno e a gente monta um centro de treinamento. Vai ter várias coisas, tipo um clube fitness, essa era a ideia. Aí, pô, massa, então bora. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi, cara, eu sou muito ruim de data. Eu sou muito ruim, mas foi por aí, 2016. Não,
até pergunto porque era um tempo na qual as pessoas meio que desconheciam isso. Isso, né? era muito novidade. Era muito novidade nesse Era muito tempo. novidade. Então a galera que não gostava de academia se identificou muito. Entendeu? Era muito dinâmico e tal, rápido, enfim. E aí, beleza, vamos lá, vamos juntar, vamos fazer esse clube fitness. O nome virou 3FC, porque antes de definir o nome, né? Várias pessoas procuraram, a gente convidou mais um colega para nos ajudar, porque a gente não estava dando mais conta, né? Então tinha as aulinhas de zumba, tal, e tinha essas aulas funcionais. Então era a ideia mesmo de um clube fitness. E aí, como era 3 pessoas, ficou 3FC, 3 Fit Club. Que massa. Entendeu? Sim. Aí foi crescendo, a gente arrumou esse espaço, pintou e tal, e comprou mais equipamento, e foi. E aí tinha um outro colega nosso que tinha acabado de vir dos Estados Unidos, fez uma proposta pra gente. Ele tinha mais influência na cidade, trabalhava na fiscalização, então tinha acesso a alguns locais da cidade, né? Enfim. E aí ele veio dos Estados Unidos, viu o CrossFit lá, viu na gente potencial, falou, cara, quero entrar pra sociedade. Eu entro com tanto, eu entro para dar escala, a gente tem que expandir, vamos crescer, vamos sair desse espaço que vocês estão, a gente vai para um outro espaço maior e a gente, bora, é isso aí mesmo que a gente quer, molecada toda nova, né? Sangue no olho, vamos. Tudo novidade, né? Só que, cara, sem estudar nada sobre empreendedorismo, no peito mesmo assim, as coisas acontecendo, bora. A gente tinha um conhecimento técnico e esse novo sócio que entrou, que hoje é o meu sócio, chama Elanã, ele tinha o conhecimento técnico, já tinha tido o técnico sentido do empreendedorismo. Sim. Ele tinha as ferramentas, ele tinha a visão, saca? Sim. E aí deu certo. Então ele cuidava da parte burocrática e a gente da operação. Sacou? Cuidava dos alunos, das aulas. A gente fazia muitos cursos nessa parte. A gente fez cursos com os melhores do Brasil no CrossFit. Né? Porque como ele viu o funcional, a gente executando o funcional, e ele viu o CrossFit lá e ele falou, cara, vamos melhorar isso aqui. Intensificar. Aí a gente foi e comprou equipamentos de CrossFit, aí realmente trouxe a novidade para a cidade. Então a gente saiu em pouquíssimo tempo das aulinhas nas praças da cidade, para o maior centro de treinamento da cidade. Que bacana. E a nossa identidade era pretona, aquela cara mesmo de CrossFit, com verde assim bem chamativo. O prédio era muito grande, muito robusto, 700 metros quadrados, e aí chamou mais atenção, a metodologia ficou mais conhecida, e aí foi. Um ano e pouquinho depois a gente já estava em outra cidade, com a segunda unidade, lá em Águas Lindas de Goiás. Foi. Um ano depois, indo para a terceira unidade lá em Alexânia. Caramba, então chegou até Alexânia. Terceira unidade. Terceira unidade. Com a mesma metodologia e tal, algo ali já muito concreto, né? A gente muito bom na questão da aula, enfim. Só que a gente foi pego de surpresa, né? É 2020, isso, terceira unidade, 2020, pandemia veio. E aí, bem no mês que a gente ia para a inauguração, tudo pronto, equipamento comprado, prédio alugado, pintado, contrato feito, casa alugada, porque eu ia morar lá. Sim. Né? Porque Santo Antônio, Alexânia, uma distância boa, então eu ia ficar lá na semana, vim fim de semana. A pandemia chegou e não deixou a gente nem abrir a terceira unidade. Caramba, aproveitando esse momento aqui que você falou sobre a questão da pandemia, porque foi uma realidade para muitos empreendedores, né? Que infelizmente muitas empresas, muitos pequenos empreendedores tiveram que fechar aí as portas e passaram por situações complexas, tiveram que se reinventar nesse período de pandemia mundial. Mas antes disso eu queria até perguntar como que foi essa questão porque vocês viram o potencial que estava sendo, né, a questão do CrossFit, trouxeram essa novidade ali para o Santo Antônio, né, do Descoberto, expandiu para Águas Lindas, depois Alexânia, loucura, e chegando gente querendo aprender, envolver ali, né, com a atividade física. Brasília, não sei, você deve acompanhar, né? Brasília hoje é um dos estados, né, brasileiros que tem o maior índice de pessoas que estão fazendo atividade física. Sim. Então, ou seja, as pessoas estão despertando para essa questão de se cuidar, colocar a saúde em primeiro lugar, né? Com todo esse potencial, com todo esse crescimento, você falou que
ia ter que morar em Alexandria. Como que foi a questão de captação de profissionais? Porque foi algo muito rápido, Sim. pela forma que você Sim. falou, expandiu muito rápido. Como que vocês tiveram que fazer toda a captação de profissionais, treinamentos, como que foi isso? Então, a gente formou todo mundo. A gente não contratou... Todas as pessoas que a gente contratou não ficaram com a gente. Contratou que já eram do mercado. A gente, nessa academia que eu estagiava, né, que eu citei aqui em algum momento, o nosso coordenador, que é um dos caras sensacionais na área para mim, o melhor que eu conheço, chama Rafael Paiva, um forte abraço para você. Ele foi meu coordenador nessa academia. E quando a gente teve o negócio, ele foi nosso funcionário. A gente tirou ele da academia. A gente tirou os 2 melhores profissionais que estavam atuando na cidade e trouxe pro nosso time. Sacada! Saca? E aí, cara, é isso aí. Sim, foi muito legal mesmo, porque o empreendedorismo, ele te dá essa possibilidade, sim, saca? Legal. Ele te dá essa possibilidade porque empreendedorismo é para todo mundo, mas sim, não é para qualquer um. É verdade. Saca? Tipo assim, a gente vê muitas pessoas se arriscando, entrando, ou às vezes você até vê uma pessoa e fala, caraca, essa pessoa tem tanto potencial, saca? Mas assim, além de querer muito, porque tem que querer muito, tem que estudar muito também. Eu fui entender só depois. Então, a gente teve os melhores profissionais que já estavam atuando na cidade, mas eles já estavam há muitos anos em outro universo da musculação, né, que é um outro esporte, enfim, funciona com outra dinâmica. As pessoas que responderam melhor foram pessoas que a gente pegou do absoluto zero, estagiário, quero, então vem cá. E treinamos, formamos, entendeu? Ali no dia a dia, eu ficava mais responsável por essa questão de treinar a galera, de, né, lidar com a equipe. Acho que por essa facilidade da liderança que eu já te falei, né, citei aqui. E a gente formou todo mundo. Hoje, pessoas que a gente formou estão trabalhando em grandes crossfits aí de Brasília. Que bacana. É algo até meio que cultural. Vocês foram forjando essa galera que foram chegando e fazendo uma cultura ali pro negócio de vocês, né? E com isso foi tendo essa possibilidade de crescimento. Bacana. A gente chegou a fazer curso na época, a gente buscava muito para passar pra turma, saca? Então a gente ficou lá na Punk CrossFit, lá em Goiânia, que é do embaixador da CrossFit no Brasil, que é o Ricardo Prudente. Sim. A gente fez curso com o Marcos Viana, uma das referências do Brasil no CrossFit também, que veio aqui na Nação CrossFit em Brasília. Então assim, a gente buscava com a elite pra passar pra galera que tinha pouco acesso. Vocês despertaram para isso, né, Felipe? Que bacana, que legal. Aí chegou o fator pandemia. Como se diz, do mesmo jeito que você viu a oportunidade passar na sua frente lá quando você era moleque, foi, meio que se repetiu ali a história, né? A oportunidade de vocês vendo o seu negócio expandindo, vocês apostando muito naquilo, estudando, buscando conhecimento para alavancar mais ainda o negócio de vocês. Aí acontece a questão da pandemia. Como que foi isso para vocês? Como que ficou isso na cabeça de vocês? Cara, vou te falar um pouco como foi 2020, né? Pegando a pandemia e tudo que aconteceu nesse ano, porque foi um ano muito duro para mim. Então, a gente prestes a abrir a terceira unidade, ver o sonho concretizando, cara. Evoluindo, avançando, é isso, né? Todo mundo muito novo, né? A galera olhava pra gente, cara, a galera nova. Referência, vocês se tornaram referência até na cidade. Família, né? Todo mundo, enfim. E aí o que seria a abertura da terceira unidade foi o fechamento de todas as unidades. 16 funcionários, aluguéis, né? Altos, porque eram galpões, espaços grandes, enfim. A gente não conseguiu manter a operação. No momento, Silas, hoje, eu com 30 anos, 4 anos depois do acontecido, eu consigo ter essa clareza, mas em 2020 não. Em 2020, a culpa é da pandemia. Então, até deixar essa mensagem para a turma que está nos ouvindo, né? Muitas coisas vão acontecer na nossa vida ou estão acontecendo e a gente tenta transferir para alguém, a culpa para alguém, para alguma coisa, saca? A todo custo. É verdade. Saca? Então, tipo assim, cara, fechou. Pandemia, poxa, foi a pandemia que fechou.
Só que não foi a pandemia. Sabe por quê? Porque quantas empresas que passaram pela pandemia estão abertas hoje? Isso é verdade. Que você conhece? Se reinventaram, Se né? reinventaram. Tinham caixa, tinham estrutura, de algum jeito. A gente não se preparou. A gente não estava pronto para passar por aquela situação. Uhum. Então hoje eu entendo que a culpa é minha, né? Éramos 4 sócios, eu não posso falar por eles, eu posso falar por mim. Sim. A minha parcela de culpa eu assumo. Uhum. Eu não estudei, eu não me preparei, o negócio cresceu. Olha a velocidade que eu tô te falando que o negócio cresceu. Foi muito rápido. E eu não acompanhei. O meu lado empreendedor não acompanhou, o meu lado professor acompanhou. Sim. E o meu lado empreendedor não. Então, pô, o cara abre uma barbearia e aí no início ele que limpa o chão, ele que corta o cabelo. E quando ele abre, ele tá preocupado em fazer o melhor degradê. Isso é verdade. Mas não é isso que vai manter o negócio de pé. Ele tem que estudar sobre negócio, Sim. sobre vendas, sabe? Sobre reter o cliente, sobre encantar um cliente. Estratégia de... E aí ele fica preso só em aprender a cortar o cabelo. A gente ficou preso só em aprender a dar uma excelente aula. E conseguimos. Mas não foi o suficiente para uma crise dessa, um negócio permanecer. Sim. Então eu aprendi, Silas, que na vida existem 2 tipos de dores. Sacou? Sim. As dores que a gente permite que aconteça Uhum. e as dores que Deus permite que aconteça. E aí... entrando aqui no assunto, né? 2020, pandemia, as empresas fecharam. Hoje eu reconheço que isso foi uma dor que eu passei, que eu permiti, assumindo a minha parcela de culpa. Só que o trem foi tão mais pesado, né? Porque além de ver o caminhão chegar, você ter que desfazer tudo, colocar tudo no caminhão, saca? Tudo que vocês haviam sonhado juntos, projetado juntos. A comunidade, né, que no CrossFit é assim que a gente se refere à galera, comunidade, alunos. Uhum. O que a gente pode fazer pra ajudar, entendeu? Não, vamos fazer aqui. Se comoveram, isso, saca? E a gente já tinha tomado a decisão, aí separar, dividir, saca? O material, o que tinha de estrutura. Esse tanto vai ficar com você, esse tanto vai ficar com você. Nossa, aquela, né? Todo aquele sentimento, todo aquele cenário. Isso foi em fevereiro para março, né? Pandemia ali, o lockdown e tal. Foi de fevereiro para março. Por aí mesmo. Só que, para mim, 2020 teve um peso maior ainda, porque em agosto eu sofro uma dor que Deus permite que aconteça. Então, pandemia veio, fecha tudo, e agora o que a gente vai fazer? Então a gente estava se movimentando para ir pro digital. Uhum. Então eu tava nesse momento, cara, calma aí, eu só sei fazer isso. Vou me reinventar Deixa aqui. eu me reinventar. Peguei eu e meu sócio, a gente começou a desenvolver uma plataforma de treinos em casa e tal, aquela coisa toda, o negócio ainda bem no início. Eu namorava com uma moça chamada Luana Vilarins. E aí, em agosto de 2020, quando a gente tava ali tentando se reinventar, como você disse, num domingo de manhã, dia 23 de agosto, às 9 da manhã, minha irmã pede para eu deixar ela em um local lá de Santo Antônio, na saída de Santo Antônio, e voltando para casa, eu fui junto com a minha namorada, voltando para casa, um cara embriagado perde o controle, nos pega de frente. Uma batida forte, sem tempo de reação, onde ela veio a óbito. Caramba. Saca? Então, 2020 foi duro. No início do ano, as empresas, o teu sonho, você vê ali, mais uma vez, né, como o sonho de ser jogador de futebol, não dando certo, e aí você tem que ter a cabeça no lugar, tem que estar firme para tentar levantar, e a pessoa que está do seu lado, simplesmente a gente acorda no domingo de manhã, vai bem ali, cara, 500 metros da entrada da cidade, um balão que tem, o cara embriagado 9 horas da manhã, pegou a gente, ela infelizmente chegou a óbito. Então, hoje eu identifico que isso foi uma dor que Deus permitiu que acontecesse. 2 equipes chegaram para fazer o atendimento. Uma falou uma coisa, tentando explicar a morte dela, a outra falou outra coisa e o laudo saiu outra coisa. Caramba. Então, assim, é o tipo de coisa que você vai tentar arrumar uma explicação, você vai morrer e você não vai conseguir a explicação. Sim. A pancada foi do meu lado. Eu quase perdi aqui a sobrancelha, porque hoje não dá pra ver, porque eu fui pro hospital público e quem tava no plantão era uma cirurgia plástica.
E aí ela fez um trabalho perfeito. Depois aqui, quando acabar aqui Sim. embaixo, eu vou te mostrar a foto pra você ver como é que ficou. Caramba. E a porrada foi do meu lado. Ela não sofreu o impacto. A porrada foi toda do meu lado. E ela veio a óbito. Caramba. Saca? Então... Como explicar essa situação? Como explicar, Não tem saca? o que explicar. O problema que você está no seu casamento, a culpa é sua. É uma dor que você está permitindo. O problema que você está na sua saúde é uma dor que você está permitindo. O problema que você está nas suas finanças é uma dor que você está permitindo. O problema no seu negócio é uma dor que você está permitindo. Então é muito fácil identificar as dores que eu estou permitindo e as dores que Deus permite. As que Deus permite não tem explicação. Verdade. Elas não têm explicação. Todo o resto tem uma explicação lógica. Ah, isso, tá fazendo isso? Não. Então a culpa é sua. A culpa é sua, é muito simples. Tá? Então, hoje, depois de muito tempo, eu tenho clareza disso. O fechamento da empresa, eu ter abandonado a carreira de jogador, a culpa foi minha, foi escolhas, decisões minhas, coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Esse fato não. Então, 2020, além da pandemia ser algo complexo, o fechamento das empresas, naquele momento de tentar se reinventar, se reestruturar, a pessoa que estava comigo não estava mais. Sim. E aí, mais uma vez, eu volto pro zero. Caramba, como que ficou a sua cabeça, Felipe, nesse momento? Porque diante de tantos acontecimentos assim na sua vida, você é jovem ainda. E aí, ó, a gente fez a transição pro digital, né? Então, pegar todo aquele conhecimento dos treinos, do fitness, desenvolvemos uma plataforma de treinos em casa. Uhum. Só que eu era o expert. Sim. A produção de conteúdo das redes sociais estava comigo. Então, o espaço de Águas Lindas, a gente estava numa permuta de 2 anos. Então, a gente ficou com o espaço fechado a pandemia inteira. Uhum. E a gente aproveitou para fazer as gravações. Sim. Então, a gente ia lá 2 vezes por semana e gravava um monte de conteúdo. Eu gravei o curso todinho lá. A gente chegou a lançar, a vender e tal. Sofro um acidente, fiquei sem andar 1 semana. Caramba. E depois, saca? Enfim, tive graves lesões nos joelhos. Não poderia mais produzir conteúdo sem trabalhar mais uma vez. Falei, caraca, e agora? Chegou a questionar a Deus? Caraca, como que ficou a sua cabeça nisso? Foi um momento seguinte, eu queria entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Uhum. Eu queria, saca? Só que eu me considero assim, uma pessoa que sempre tive uma cabeça boa, saca? Não sei se a questão do esporte te forja, ela te molda, saca? Porque o atleta é pressão, saca? Dentro da liderança hoje, nesse mundo corporativo, eu falo pra turma, hoje eu conduzo um grupo de líderes, inclusive queria mandar um abraço pra todo mundo lá do Grupo Renascer, e eu falo pra eles, cara, pressão é bom, tensão é ruim, mas se não tiver pressão não vai. Saca? Aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, tem que ter pressão pra acontecer. Bora, Sim. e aí, vamos lá, vamos nessa. Tensão tá um passo de romper, então não é legal, né? O clima tá tenso, não é legal. Então, essa pressão do atleta de ser melhor, de bora, de estar sempre aqui, ó, o técnico todos os dias gritando, realmente aquela atmosfera que nem todo mundo consegue. Eu acho que isso me ajudou de certa forma, mas, Felipe, e aí, como é que foi? E eu recebi essa pergunta de várias pessoas, várias. Eu lembrei de como era quando eu queria me tornar um jogador de futebol. Então eu entendi que naquele momento que eu estava sem poder andar, saca? Sem poder trabalhar, eu tinha que sair daquela situação o mais rápido possível. Então foi o momento que eu mais me aproximei de Deus, porque eu li bastante a Bíblia. Sim. Eu não podia fazer nada, podia andar, podia fazer nada. Eu lia, eu sempre gostei depois que eu comecei a empreender, comecei a ler bastante. E aí eu aproveitei para ler, né, escutar muitos vídeos, podcast e tal, entender por que aquilo estava acontecendo comigo e o melhor, como eu saí daquela situação. Cara, o que um atleta faz? Ele treina, não tem atalho, tem repetição. 1 ano antes de tudo isso, eu tinha passado por uma cirurgia de LCA, ligamento cruzado anterior. Inclusive meu pai trabalha no SAR, eu fiz todo o acompanhamento lá, cirurgia, fisioterapia. Então os meus joelhos no acidente sofreram graves lesões. Então todos os exercícios, todo o trabalho que eu fiz 1 ano atrás na fisioterapia, eu fazia em casa sozinho. E minha mãe, não menino, não faz isso. Eu falei, não, eu tenho que sair dessa situação o mais rápido possível. Você só queria sair daquele momento. Só queria começar a andar para poder trabalhar, para poder fazer. Então, cara, é a auto-performance, a auto com U.
eu preciso ser melhor, eu preciso fazer um pouquinho aqui todos os dias para sair dessa situação o mais rápido possível e voltar para a minha vida, de trabalhar, de tocar a minha vida. Então, assim, eu pensei nisso, eu não fiquei questionando Deus, eu não fiquei questionando o mundo, saca? Eu não coloquei a culpa no cara, saca? Sim. Que provocou o acidente, porque quando eu estava impossibilidade de andar, que eu te falei que eu me aproximei de Deus, você abre Gênesis, o livro de Gênesis, e aí você vê a história de Abel e Caim. E aí, cara, na hora que eu vi aquilo ali pra mim me libertou, que foi o quê? Caim mata Abel. E Deus marca ele. Sim. E fala, ó, quem tentar fazer algo contra ele vai sofrer 7 vezes mais. Ou seja, não sou eu que vou resolver com o cara. Eu não tenho que fazer nada. Ele está marcado. Sim. Ele está marcado. Quem vai levar essa culpa pro travesseiro todos os dias é ele, não sou eu. A justiça de Deus, né, Eu Felipe? não posso fazer nada. Verdade. Toda vez que toca nesse assunto, quem sofre sou eu. É eu que estava do lado. É eu que olhei pro lado e vi ela desacordada e peguei no seu pulso e peguei no seu pescoço. E não senti os batimentos e por um momento o pensamento veio. A Luana morreu. Então, entrar nesse assunto, falar sobre isso, o acidente, o cara, isso aqui, era eu. Então, não culpei, não fui atrás, não culpei Deus, não culpei o universo. O que eu posso fazer? O que eu tenho controle? Você que está assistindo, não sei o que você está passando, todo mundo tem uma bucha para resolver, todo mundo tem um problema, todo mundo tem problema. Cara, o que você tem controle? O que você tem controle? O que você pode fazer hoje para resolver? Saca? É sobre você? Então faz, saca? Acorda amanhã e faz o que precisa ser feito. Não fica transferindo, não fica arrumando culpado, porque você não tem controle, não adianta. Então, como você falou, é a lei de Deus, saca? As pessoas, elas vão pagar ainda em vida por tudo que elas fizeram. É verdade. Né? Elas vão colher aquilo que elas estão plantando. Isso aí eu nunca vi falhar e acredito que não vai falhar. É verdade. Saca? Então, naquele momento eu só queria sair daquela situação, continuar a tocar o meu negócio com o meu sócio, não me via fazendo outra coisa também a não ser empreender, não vi. E aí o que a gente passou a fazer? A gente aprendeu sobre o lançamento, né? O lançamento é uma estratégia de vendas no mundo digital. Sim. Então a gente estava fazendo comigo, com a gente passou a fazer com outras pessoas. Então você é um especialista, Sim. você tem uma habilidade, eu vou te lançar. Então isso tirou a responsabilidade, né, de eu estar ali, porque eu não conseguia naquele momento, e nos possibilitou ter mais pessoas, trabalhar Sim. com mais pessoas, e aí foi. Abrir um leque de oportunidades também, exatamente. Né? Várias vertentes, várias se conectar áreas. Com vários outros profissionais, enfim, né? E dar continuidade ao trabalho, né? Então, assim, o resumo da obra Pandemia 2020 foi isso. Foi punk, hein, Foi Felipe? punk, foi isso tudo. Porque, sendo bem sincero, esse momento de pandemia, muitas pessoas ficaram mal, muito mal. Inclusive, o maior índice de separação foi no tempo de pandemia. Muitas pessoas, maior índice de pessoas com crises existenciais, ansiedade, depressão e por aí vai. Sim. Foi nesse período de pandemia. E ainda estamos passando ainda as sequelas, né, pós-pandemia. A sociedade hoje é uma sociedade completamente doente emocionalmente devido a essas questões da pandemia. Aí contigo acontece questão de trabalho, veio a questão da pandemia, que era separação total de pessoas, relacionamentos, né? Aquela máscara o tempo todo. Aí acontece esse fator que a vida acabou te apresentando. Eu só tenho a dizer que, cara, Deus tem um grande propósito na tua vida. Isso é um fato. E sobre a sua dor, sobre as suas feridas, você carrega essa mensagem para alcançar outras pessoas. E agora surge essa próxima pergunta, Felipe. Você encara tudo que você já viveu hoje em dia como um propósito de Deus para que fosse, né, forjasse o Felipe de hoje, para que você pudesse compartilhar aquilo que você viveu, porque se você viveu, você tem autoridade para falar sobre. Sim. Né? Como que é isso para você? Qual é o seu propósito de vida hoje? Cara, total, Silas, eu entendi isso, saca?
a única maneira que Deus tem de alcançar outras pessoas é usando as pessoas. Sim. Isso para as coisas boas e às vezes para as coisas ruins, né? Eu sou um exemplo de ter passado por uma coisa ruim, né? Não foi nada fácil, ou várias coisas ruins. Em contrapartida, esse momento de pandemia, perder a pessoa que estava comigo, cara, eu fiquei assim, a pandemia, ela intimidou. Sim, muito. O jornalismo, as redes sociais, né, notícias, enfim. Só que cara, isso não me afetou assim, porque eu acho que eu tava com tanta coisa na cabeça já, né, tanto problema para resolver na questão pessoal, profissional. Você queria resolver uma coisa de cada vez e sair daquela situação. E eu acho que Deus também foi muito bom comigo, porque eu não perdi ninguém próximo na pandemia. Ninguém da minha família desse primeiro vínculo ali, dessa primeira camada, ficou internado. Sim. Ninguém. Então, assim, a gente passou por esse momento tranquilo, saca? Então, eu acho que eu passei por tudo isso, mas se tratando da pandemia em si, foi bem tranquilo. Não perdi ninguém ficou no hospital. Acho que o caso pior foi o meu. Porque eu fui pro hospital público, eu lembro do cara que me atendeu, o bombeiro, ter colocado 3 máscaras no meu rosto. Porque eu tava naquele caos lá daquela área vermelha, não sei como é que chama do hospital. Área vermelha. Lotado, cheio de gente lá. E eu lá. Caramba. Acho que o pior cenário foi esse. Vivendo saca? Tudo aqui. Exatamente. Então, hoje eu tenho total clareza de que sim, isso aconteceu e coisas ainda podem acontecer para que essa mensagem não fique comigo. E eu ainda tenho muita coisa para resolver, tenho muita coisa para conquistar, para aprender. E enquanto isso eu decidi espalhar essa mensagem. Então eu acredito que as pessoas elas podem ser melhores através desses fundamentos que eu usei, tanto quando eu queria buscar um sonho e quando eu passei pelo pior momento da minha vida. Foi as mesmas coisas, cara. Sim. É sair daqui, e como eu saio daqui, é sendo uma pessoa melhor, é fazendo um pouquinho todos os dias, é esse fundamento, foco, eu tô indo pra cá, tenho que ter disciplina, tenho que ser mais forte do que o despertador de manhã, tenho que ser mais forte do que a pornografia, tenho que ser mais forte do que, saca, o brigadeiro que eu falo que eu não vou comer. Então essas coisas pequenas que vão nos atrasando. Sim. Saca? No nosso dia a dia. A gente procrastinação acha... e por aí. Cara, as pessoas estão ficando malucas por causa disso. É verdade. Saca? Não é uma grande virada. Não é. Você não tá em busca. Por que as pessoas procrastinam? Saca? Por que as pessoas elas não têm ação? Então, isso são sintomas de outras coisas que estão acontecendo. Cara, a pessoa procrastina porque o relacionamento dela não tá bem. E ela não se sente feliz. Ela não tá com autoestima. E aí ela fica lá naquela zona, ela tá com a vida financeira dela lascada, então ela não consegue, ela não tem força mais para agir. Então você tem que parar um momento e pensar na sua vida, cara, o que não tá bom? Como que você entrou, cara, sei lá, eu conheço pessoas que engordaram 15, 20 quilos na pandemia e não conseguiram retornar, mas foi você que entrou de algum jeito. Como você vai sair? O que você precisa? De quem você precisa? Quais são as pessoas, os conteúdos, os ambientes que você precisa permanecer para que você consiga ter essa ação que você não vem tendo, parar de procrastinar, saca? Então eu acredito muito nisso, que a confiança, saca? O acreditar, essa perseverança é o que muitas pessoas estão precisando, saca? Sim. Então a minha missão é levar isso, é dizer para as pessoas que você pode, mas você precisa fazer o básico bem feito. É verdade. É o básico, cara. É verdade. É o básico. É você anotar as coisas que você tem que fazer amanhã aqui no papel e chegar amanhã você simplesmente fazer. Sim. É porque, assim, as pessoas têm uma certa crença limitante no sentido de, eu só vou começar a fazer quando estiver perfeito. Cara, nunca vai estar perfeito. Você tem que começar a fazer. Você começou aqui o podcast lá no início falando sobre algo que é uma frase que eu tenho carregado muito comigo. O pouco que você sabe é muito para alguém que precisa de aprender. Então, cara, depende muito de cada um de nós. Você se mover naquilo, entender aquilo como propósito de vida e seguir em frente. Foi dessa forma que você começou a despertar também o desejo por palestrar. Hoje você é palestrante, certo? Conte um pouco do Felipe palestrante, como que tem sido essa caminhada, essa jornada. Cara, assim que aconteceu o acidente,
eu gravei um vídeo. Na minha rede social, no Instagram, falando com a galera. Galera, tô aqui, tá o olho assim roxo, todo costurado. E aí eu falei algumas coisas bem fortes, saca? Eu até tirei esse vídeo da minha rede social. Ele teve tanto compartilhamento, porque assim, eu acho que as pessoas não esperavam num momento tão, né, sensível. Eu passei uma mensagem, foi uma mensagem bem legal e tal, uma reflexão bem profunda, e ele teve muitos compartilhamentos, muitos que eu ganhei assim, mais de 2.000 seguidores. Sim. Saca? E ali eu percebi, eu falei, caraca, olha só que doideira, né? Precisa algo acontecer, né? Pra você ganhar visibilidade, mas não foi só a questão da visibilidade, eu vi o quanto que as pessoas precisam de uma mensagem. Sim. Saca? As pessoas estão a todo tempo procurando por uma amizade. Eu procuro, cara, todos os dias. Seja num livro, seja num podcast, seja num vídeo. Sim. É bom. É verdade. É bom. Então, assim, eu vi a necessidade das pessoas. Então, assim, depois que eu comecei a empreender, como eu te falei, eu comecei a estudar. E aí, estudar mesmo. Eu tô, sei lá, em 60 e poucos livros lidos. E isso te transforma. Sim. Né? Dá até uma dica que eu dou aqui pra você que tá me ouvindo. Dê uma chance pra leitura. Simples, barato, que, mais uma vez, só depende de você. Sentar, ir lá e ler. Saca? Então, uma informação, um conhecimento que pode te transformar, e me transformou e me transforma. Então, eu comecei a estudar muito, buscar mais informações para passar para as pessoas, principalmente para as pessoas que estavam do meu lado. Né? Amigos, irmãs, enfim. E eu fui pro evento do André, um evento sobre vendas, um evento de empreendedorismo e tal. E aí lá no final, foi uma imersão de 3 dias, no final ele abriu a primeira turma de palestrantes, escola de palestrantes, DNA de gigantes e tal. E aí ele falou, né, cara, quem quer estar aqui no palco? O evento lotado lá no Ulisses Guimarães. Legal. Tá. Aí eu falei, cara, isso aí é massa. Eu acho que eu despertou aquilo, né? E a minha namorada tava do lado. Aquela vontade. Aí eu falei, cara, eu olhei pro meu sócio, eu falei, e aí? Aí ele tava fazendo uma sessão de venda lá, né? Fica de pé aí, quem quer vir e tal. Eu vou abrir a turma, vão ser tantas vagas, os melhores vão estar aqui no ano que vem, na próxima edição do DNA Gigante aqui em Brasília. Aí eu e meu sócio levantamos e tal, não sei o que, tanana. Acabou que eu comprei, ele não comprou. Aí o curso era 6 meses, uma vez por mês, num hotel o dia inteiro. Sacou? E aí, no final, ele ia escolher os melhores e pronto, entendeu? Aí, eu sempre achei massa a questão do empreendedorismo, o cara tá lá na frente, passando e tal. Não é pelo status, saca? Mas cara, essas pessoas são ferramentas de transformação na vida de outras pessoas. É uma forma da sua mensagem, olha aqui, ó, o que a gente tá usando na internet, uma câmera, pra essa mensagem alcançar várias pessoas. O poder da comunicação, né, velho? Exatamente. Então, cara, isso é massa, eu gosto disso. Não sei se eu sou bom, eu preciso da ferramenta, eu preciso, né, meu Deus do céu, falar pra esse tanto de gente, acho que... Vamos aprimorar, vamos estudar oratória. Exatamente. Então, assim, a questão do fundamento do atleta. Treino, repetição, não tem atalho, não tem bala de prata, não tem salto quântico, tem todo dia que fazer a mesma coisa. Sim. Então, vamos. Fui. E aí... Até eu decidir, até eu comprar, levou mais umas 2 semanas, que ele ficou com as inscrições abertas. Eu comprei lá no dia. E aí, eu entrei pro grupo, saca? De pessoas interessadas e tal. E aí, cara, só empresário aqui de Brasília. Só a galera que, assim, saca? Mais experiente com a jornada. Pô, o Bruno, a gente tava falando dele. Um abraço pro Brunão. 15 anos de RH e tal. Uma galera, assim, com... Não tem esse caldo, toda essa experiência. Eu era o mais novo da turma. Sim. O mais novo era eu. E aí, eu falei pra ela, e aí, o que você acha? Beijo, princesa. Aí ela falou, acho legal, tal. Mas assim, vai ter muitas pessoas lá, né? Acho que era bom você setar a expectativa pra não... Tá, aí eu já vi que, né? Com medo de... pra não se frustrar e tudo, né? Beleza. Porque eu sou muito assim, Silas. Saca? Eu sou muito...
Eu sou muito decidido, cara, eu sei da minha entrega. Eu sei da minha entrega, o que eu vou fazer. E é o que basta, né? Não quero saber do outro, eu quero saber que eu tenho capacidade. Felipe, desculpa, só pegando um gancho aqui, porque hoje em dia, infelizmente, a internet, ela causa muito isso nas pessoas, a questão da comparação. Sim. As pessoas têm que parar de se comparar. Uma coisa é você pegar uma pessoa e ter como uma inspiração. Referência. Uma referência. Isso. Outra coisa, totalmente diferente, é você ficar se comparando. Até porque cada um de nós temos habilidades, talentos e dons diferentes, né? Diferenciados. Total. A galera pega muito o palco, né? Da pessoa, ela pega só o palco, porque ela tá vendo só o palco. E ela compara com o bastidor dela. É isso mesmo. É verdade. Aí lascou. Não faça isso, não. É verdade. Não faça. É tipo assim, ó, cara, o Silas, olha o jeito que ele fala, o jeito que ele se comunica. Eu não quero o que o Silas tem. Eu não quero o espaço do Silas. Eu quero estar do lado do Silas. Cara, me fala aí o que o Silas lê. Como que ele desenvolveu essa comunicação. Eu quero saber o que ele fez. Eu não quero ser ele, mas eu quero saber qual caminho ele trilhou. Porque o sucesso, ele deixa rastro. É verdade. A performance, se a gente pegar pessoas de alta performance, seja no esporte, no empreendedorismo, em qualquer área, tem coisas muito parecidas que elas fazem, que elas aplicam, que são os fundamentos que eu tô falando. Sim. Então são os princípios básicos. É igual a criança que vai aprender a ler e escrever. Tem uma metodologia que todas as crianças do Brasil aprendem. Sim. O fundamento. Verdade. Gente, ó, é esse com esse que faz a palavrinha, isso mesmo. Então tem uma metodologia, a base. Então você precisa disso. Você olha pra alguém, você tem essa pessoa como inspiração. O que essa pessoa fez, qual curso que essa pessoa fez, qual livro que ela leu, eu também quero. Agora, ficar comparando só o resultado, a glória, com o teu bastidor, você vai travar. É verdade. Você vai travar. Mas como foi isso, Felipe? Aí, esse desafio? Aí eu falei pra ela, na primeira vez. Aí eu senti que ela... E eu, tá tudo bem. Aí o tempo passando e eu, cara, vou fazer. E aí, amor, tal. Aí ela falou de novo disso. Aí eu já fiquei até mais chateado, né? Fiquei ali mais grilado. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu não falo mais desse assunto com você. Saca? Eu não falo mais. Porque uma das coisas que eu aprendi, Silas, e assim, na minha conversa com ela, a gente fala abertamente, entendeu? Você não pode, se a pessoa, o momento que ela tá, por mais que essa pessoa esteja do seu lado, saca? E às vezes é duro para algumas pessoas entender isso, ou falar isso. O momento que a pessoa às vezes tá, não é o mesmo que você tá. E tá tudo bem. Sim. Porque talvez ela tá com um teto aqui na cabeça dela. Você não pode deixar esse teto te limitar. Verdade. Então o que eu fiz? Não vou falar mais com você sobre esse assunto, porque senão a gente vai brigar. E tá tudo certo. Eu vou fazer o curso. Pronto. Ficou lá e tal, emburrado, e eu comecei a fazer. Primeiro dia, o curso, o dia inteiro, um sábado, no hotel, conhecimento, apostila, 40 e poucas pessoas. E você com sede de conhecimento. Eu, mais novo, se apresenta, eu sou empresário, eu sou dono da não sei o que, da loja de carro, eu tenho tantos anos de experiência, eu sou mentor de tal, eu não sei o que, Então lá, e foi. Tá. Só sei que, cara, acho que foi no 4º encontro. E assim, a gente tinha dever de casa, tinha que gravar vídeo toda semana e ele dava o feedback no grupo. Sim. Eu quero um vídeo assim, assado. Tanto tempo, cara, tinha uma estrutura, tinha que mandar. Não, faz de novo. Não, faz de novo. No final da semana ele selecionava os melhores. E aí, desde a primeira semana eu tô sempre lá nos melhores. Os melhores vídeos. Eu sempre lá. Isso foi te xingando a buscar mais. Toda vez que tinha um exercício, eu ia lá e fazia melhor, e fazia melhor, fazia melhor. Acho que foi no 4º encontro. Foram 6 meses, né? Um encontro por mês. Teve uma dinâmica lá. Ele fez uma dinâmica em grupo, cada um tinha que falar tanto tempo, e ele ia escolher o melhor grupo e o melhor da turma. Da turma, sim. Quem foi? Você. Meu grupo foi o melhor e eu fui o melhor da turma no meio dos 40 Que bacana. E pouco. E aí, nesse dia eu fiquei felizão, né, e tal, o nível de confiança lá em cima. Aí eu cheguei, ela foi me buscar. Aí eu, antes eu já tinha mandado mensagem pra ela, aí eu falei, cara, aconteceu uma coisa aqui. Aí eu coloquei ali uma tensão, né, um medo, e ela sem saber o que é. E na hora que ela chegou, eu falei, teve a dinâmica, eu fui melhor. E aí ela pegou depois, né, falou, cara, eu queria te pedir desculpa, tal, porque, né, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo certo.
E aí fica mais uma dica também para vocês. Cara, se você tem um sonho, você tá querendo buscar algo nesse momento da sua vida, não queira muito a aprovação e o apoio das pessoas, porque assim, se o sonho é teu, sim, é responsabilidade sua. Justamente. Cara, a pessoa, ela pode falar, Silas, é isso aí, cara, vai lá, eu te apoio, te dou toda a força. Ou não. É verdade. E tá tudo certo. Você não Sim. pode ficar com raiva dessa pessoa. Porque é responsabilidade minha provar que eu consigo, que eu sou bom. Saca? E numa próxima, essa pessoa vai estar comigo. Sim. Não é que ela não me ama, que ela não gosta, mas é totalmente aceitável passar na cabeça da pessoa que não será. Até porque pode ter sido que a forma com que ela quis te passar tem até por questões de precaução, para que você não pudesse se frustrar e tudo. Tem então, toda essa questão. Então, assim, ficou muito claro isso pra mim. Eu falei, não, cara, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. E aí tocou, último dia de aula, a grande atividade, fazer sua apresentação, apresentar lá na frente o melhor, tal, não sei o quê. Silas, eu treinei a minha apresentação, assim, eu te falo com toda certeza, ninguém treinou mais do que eu, entendeu? Lá da turma, ninguém treinou mais do que eu. Eu fiz a apresentação e eu acordava às 6 horas da manhã, era só 10 minutos, só tinha 10 minutos, um cronômetro gigante assim na tua frente, assim, ó, era 10 minutos. Estourou o tempo, acabou sua apresentação. Sim. Você não concluiu, já era, porque ele batia um palestrante, tempo, cravado e tal, enfim. Então, acordava às 6 horas, treino, ia pro trabalho, chegava 10 horas, 11 horas, meia-noite, treino. Mais uma vez, os fundamentos lá do tempo do atleta. E aí me levou a ser o melhor. Que legal. Entendeu? Então bacana. Fui o melhor, fui destaque junto com o Bruno, ganhei a vaga, subi no palco, 1.200 pessoas, tem esse vídeo fixado lá no Instagram. Então assim, foi muito massa, levei minha história, levei o que acredito, e aí é continuar, né? É dar sequência nisso aí. Mas como foi a sua experiência para poder palestrar para essa galera? Cara, com certeza bate o nervoso, né? Dor de barriga no dia anterior. Por mais que você tenha um pouco de facilidade, né? Querendo ou não, você tem um pouco de facilidade. Mas é 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Muita gente. A internet, a galera perdeu a percepção dos números na internet. Sim. Você abre uma live, 15 pessoas, nossa, tem ninguém na live. Tem ninguém na live. Se eu colocar 15 pessoas na tua frente numa sala, tem gente que não consegue falar. É verdade. Mas no Instagram, em uma live, é pouquíssimas pessoas. Agora, 1.200 pessoas, você olha assim, ó, parece que não acaba. É aquele monte de gente. Então, foi uma experiência muito marcante, né? Tive realmente dor de barriga no dia anterior, entendeu? Bate a ansiedade e tal. Sim. Só que tava muito treinado. Bacana. Tava preparado para aquela oportunidade. Preparado. Né? O André mesmo, o nosso mentor, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, ó, tem muita gente que tá pronta, mas não tá preparada. Saca? Sim. Então, esteja pronto e preparado, são coisas diferentes. Então, é tipo assim, ó, você vai palestrar, o Silas vai fazer uma palestra, você tá pronto, Silas? Tô minha palestra, tô pronto, tô com um assunto aqui, estudei o assunto, estudou? Ah, legal, top. Assim, a gente teve um probleminha aqui, Silas, a gente só vai conseguir passar a tua palestra aqui se ela tiver no pendrive. Aí ela tá no teu e-mail, ela tá no celular, mas ela não tá no pendrive. Caramba. Então, tu tá pronto, mas não tá 100% preparado. É verdade. Sacou? Sim. Então, ele batia muito nessa tecla. Cara, esteja pronto e preparado. Quando eu te chamar, eu quero você pronto. Você tem que estar pronto. Você tem que ter o plano A, o B, o C, o D. Tem Exatamente. Que ter os planos. Então, assim, cara, foi muito desafiador. Não foi nada fácil, entendeu? Mas me saí muito bem. Bacana. A galera elogiou bastante, veio atrás, consegui fazer várias outras palestras, me deu acesso a várias outras pessoas. Realmente foi um troféu levantado. Que bacana, saca? Que legal. Venda o seu peixe aí, Felipe. Olha aí pra câmera aí, já vende seu peixe. Fala aí com a galera que está nos acompanhando. Então, você que trabalha em uma empresa, você que conhece alguém do RH, se você é do time de RH, você que é empreendedor, tem a sua empresa, os seus colaboradores e quer dar uma chacoalhada nessa galera, né? Então, motivar, inspirar essas pessoas.
a minha palestra com certeza pode te ajudar bastante. Então, quais são os pilares da minha palestra? A questão da auto-performance, né? Muito se fala da alta performance. O que é alta performance? Resultado. É resultado, mas para construir esse resultado a gente precisa da alta performance com U. Então existe a alta com L e a alta com U. E a alta com U é o pouquinho todos os dias. Então, o resultado da empresa, da instituição é construído pelas pessoas que trabalham nela. Então, se você quer melhorar os resultados da tua empresa, do teu negócio, melhore as pessoas que executam esse trabalho, certo? Então, fica aí, acho que o arroba tá aparecendo aí, né? Tá sim, tá? Então, tá é só mandar uma mensagem lá no Instagram, vai ser um prazer conversar e te servir. Fechou? Show de bola. Fica aí a palavra aí do Felipe. Estamos caminhando aqui já para o final, passa muito rápido, né? Passa muito rápido aqui, mas antes de finalizar aqui, Felipe, eu sempre finalizo aqui o podcast pedindo para que o convidado possa deixar uma mensagem, aquela mensagem que está aí no seu coração, para você transmitir aí para a galera. Fica à vontade. Show de bola. Turma, eu acredito numa coisa, mais uma vez trazendo esses princípios lá do meu tempo de atleta, né? Eu carrego uma coisa comigo, é o que eu acredito, a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Isso é uma frase dita por um ex-técnico de basquete. Todo mundo quer vencer na vida, todo mundo quer vencer, todo mundo quer levantar o seu troféu, mas quantos querem realmente, efetivamente se prepararem? Saca? Então a gente tá aqui hoje, dia 26, quinta-feira, 2 horas da tarde, calor pra caramba, saca? Quem quer pagar o preço? Porque chegar 1 hora mais cedo ou sair 1 hora depois do expediente só depende de você. Ler 2 páginas a mais só depende de você. Acordar, colocar lá o despertador para tocar às 6 horas da manhã, não apertar o soneca e fazer o teu exercício que você falou que ia fazer, só depende de você. Não gastar o dinheiro que você falou que ia economizar, só depende de você. Então todo mundo quer levantar o troféu, mas ninguém quer realmente se preparar. Então coloca a tua energia na vontade do preparo e a vitória vai ser como consequência. É isso que eu acredito, é isso que eu espalho. Acredita nisso, aplica isso na sua vida, com certeza você vai colher bons frutos. Show de bola. Fica aí a mensagem do Felipe Amorim. Felipe, muito obrigado por tua presença aqui. Foi muito massa esse bate-papo aqui. Vai ter outros momentos aí que você está te convidando novamente. Será um prazer. Vai ser bacana. Aprovou aqui o ambiente? Tá legal? Top. Eu que pergunto, né? Se está aprovado aí a inauguração do pra gente, do quadro. Ficou ótimo. Sensacional, tá todo mundo de parabéns aí, a equipe do Despluga. Realmente já marquei lá nas minhas redes sociais. Vou divulgar lá pra galera que quer conhecer o espaço, quer utilizar um espaço, com certeza vou recomendar. Legal, show de bola. Galera, estamos ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o Felipe aqui pela presença dele. Agradeço toda a equipe do Despluga Podcast e ficamos aqui com mais este episódio. Não se esqueça, se inscreva aí no canal que você vai estar ajudando muito a gente a avançar aqui no Despluga Podcast. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Fui!